A clareza financeira começa por nós sabermos em que contexto nós estamos. Tá? Parece algo muito simples quando a gente fala sobre clareza financeira. Né? Qual que é o meu atual nível financeiro, meu atual estado financeiro? Em que situação eu estou? Às vezes isso parece algo muito tranquilo de responder, mas não é, por incrível que pareça. Eu atendo pessoas diariamente que às vezes vêm na situação de, olha, eu estou endividada aí, mas na verdade não está endividada, ela está apenas desorganizada financeiramente. Um pequeno ajuste resolve o problema e a pessoa daqui a pouquinho está investindo. Muitas outras situações a pessoa acha que ela está muito bem na história porque está comprando, porque tem um poder de compra, mas quando a gente faz a análise um pouco mais aprofundada, a gente vê que a pessoa está endividada, ela está vivendo de aparências. Então, essa questão de nós termos a clareza financeira, eu tenho 100% de certeza aqui que vai ajudar muito todos nós a continuar caminhando de uma forma muito, muito mais assertiva. Mas só que é o seguinte, ó, eu devo alertar que os próximos slides, eles têm cenas fortes, tá, Josi? Eu posso continuar, pessoal? Se quiser, a gente para aqui, né? Mas tem cenas fortes, porque nós vamos falar sobre o nosso contexto brasileiro, e isso é uma cena forte, tá? Parece aqueles noticiários aí que a gente vê na página criminal, da Tribuna, da Gazeta. Então, eu vou seguir, tá? Vocês estão pedindo para seguir, eu vou seguir. Mas tem cenas fortes. Vem comigo. Pessoal, para se ter clareza financeira, precisamos conhecer o contexto financeiro no qual nós estamos inseridos. E isso é desanimador. Observar o nosso contexto de uma forma geral, ele é assustador, por assim dizer. Pensa só comigo, Elise. 30% da população hoje, ela está negativada. 75% da população, ela está endividada. 45% não tem nenhum controle de suas finanças. Não faz ideia de quanto que recebe, não faz ideia de quanto que está gastando, ela sabe que ela está vivendo. Ela sabe que ela está seguindo a vida. Se hoje é dia 19, amanhã é dia 20, ela acordou, para ela tá bom demais. Foi mais um dia que passou. Não tem o mínimo controle financeiro. Não se importa em olhar um extrato, não se importa em ter um aplicativo que consolida as informações financeiras. Nada, 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 nada. Simplesmente é fã daquela... Felipe aí, que é pagodeiro, gosta muito daquela música, o Felipe. Tipo, o pessoal gosta muito daquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Tá indo, tá indo. Não tem um mínimo de controle. 55% da nossa população, hoje, isso é o mais assustador. 55% não teria hoje R$ 200 para uma emergência. É de ficar estarrecido ou não é? É assustador. Ah, Igor, mas isso... quem é o culpado por isso? Não é a hora de nós acharmos um culpado por isso. A gente não tem educação financeira na infância, não tem quando ingressamos numa faculdade e não temos na vida adulta. A verdade é que a educação financeira, e parece ser algo intencional da alta sociedade, é que não tenhamos mesmo, porque o conhecimento ele liberta. A educação, ela abre portas. Então, parece ser um interesse que nós, logo jovens e crianças, não tenhamos mesmo. Continuamos nesse vício, esse ciclo vicioso de crescer, de só dar atenção ao apelo consumista. Nós estamos em que agora? Black Friday. O que nós mais vemos é compre, passa o cartão, ganhe cashback e gaste, gaste, gaste. Primeira prestação só em março. Isso enche os nossos olhos. Mas até que ponto isso tem sido saudável para a nossa vida financeira ao se pensar de uma forma sustentável? O que é sustentabilidade? É usar o recurso atual sem comprometer a condição futura. A gente não fala de sustentabilidade do meio ambiente,
proteção dos animais, tem que ser sustentável com os animais, e a gente não fala sobre a sustentabilidade financeira, que é usar com parcimônia, que é usar com equilíbrio os recursos que nós temos, com a maior sabedoria possível, para que ele não venha faltar amanhã. Pensa comigo, 55% hoje, se um filho passar mal, precisa de um remédio, vai ter que recorrer a um cheque especial, vai ter que recorrer ao cartão de crédito, talvez em alguns casos a um agiota, vai ter que recorrer, porque entra a saúde de um ente querido. Ou estourar ainda mais a conta, a gente vai estourar ainda mais a conta. É ou não é? Verdade ou não é? É. E, normalmente, essas 75% da população que está endividada, a origem da dívida foi em não ter um planejamento prévio, não ter o mínimo de um planejamento que viesse a permitir que a pessoa tivesse uma reserva de emergência e, dessa forma, ela pudesse ter esse recurso no momento de urgência. Aí cabe também aquela pergunta clássica, né, que é, hoje, Deus livre e guarde, a pandemia volta com força, ou acontece alguma outra calamidade, e ou venhamos a perder o emprego, ou acontece alguma coisa e a gente não tem mais a renda hoje com que contamos repetidamente. Quanto tempo que a gente conseguiria segurar as ondas? Se hoje o salário principal faltasse, se hoje aquele dinheirinho que pinga todo mês passasse a não pingar mais, quanto que nós temos de reserva que nos traria uma certa tranquilidade para sequenciar a nossa vida? 1 ano? 3 anos, Elias? 4 anos? É uma reflexão que a gente tem que fazer e precisamos nos preocupar com isso, porque todos nós estamos sujeitos a situações dessa ordem, dessa espécie, de ficar desempregado, de imprevistos que possam vir a acontecer. Então, esse dado de todos é o mais preocupante, porque o fato de nós não termos o mínimo, do mínimo, do mínimo como reserva de emergência é que origina todos os outros problemas, de endividamento, de negativação e de falta de controle de finanças. Isso é muito sério. Então, por isso que é tão importante a gente saber o nosso contexto e ter essa clareza financeira. Olha que interessante, pessoal. Todo mundo fala, né, sobre eu estou no ponto A e eu almejo chegar no ponto B. Mas só que quase sempre nós não sabemos qual que é o ponto A. Nós não sabemos exatamente onde estamos. E quando nós não sabemos onde estamos, fica inviável termos um processo, termos uma estratégia assertiva e termos foco. Porque se a gente não sabe onde está, é muito pouco provável que a gente vai conseguir chegar no ponto B sem saber o ponto de partida. A gente fala muito sobre o ponto B, né? Se não sabe onde quer chegar, a gente, qualquer lugar tá bom. Mas saber o ponto A é fundamental. Saber o nosso ponto de partida é fundamental. E essa aula trata exatamente disso. Essa aula vem para poder sanar exatamente essa nossa dificuldade de identificar o exato ponto que nós estamos. Para daí sim traçarmos estratégias assertivas, termos processos consolidados e ter foco para chegarmos no ponto B. Seja muito bem-vindo, Kaique. Fica à vontade, meu amigo. Sequenciando aqui, olha que interessante, pessoal. De uma forma muito genérica, existem hoje 3 perfis, né, em se tratando de questões financeiras. Existe a pessoa hoje que está endividada, existe a pessoa que ela apenas está em uma desordem financeira, e existe a pessoa que já está na condição um pouco superavitária. Ela já se encontra na situação de ser um investidor. Pode se considerar já um investidor. Aí que está a maior dúvida das pessoas que me procuram diariamente. Aí que está
a principal dificuldade que me motivou a fazer essa aula e presentear as pessoas que me seguem lá no Instagram, que tão carinhosamente nos apoiam. Então, pensa só, nós vamos fazer aqui algumas hipóteses e você vai saber em qual que é o exato momento que você está. Então, essa perturbação de não saber qual que é o seu estado financeiro atual, hoje você vai colocar sua cabeça no travesseiro tranquilo e mais do que isso, eu vou te dar a ferramenta e a estratégia necessária para você sair do nível que você está. Independente se você está hoje no nível de dívidas, se você está no nível de desordem financeira ou se você já é um investidor. Tudo bem? Posso seguir? Beleza. Então, olha lá. Onde eu estou? É muito comum, por não sabermos identificar a nossa real situação, não adotarmos uma estratégia para alcançar determinado objetivo. Isso é fato. Se eu não sei onde eu estou, eu não tenho estratégia para chegar no meu objetivo. Quem hoje pode se considerar uma pessoa endividada? Olha só. A característica da pessoa endividada é: nunca sobra dinheiro. O mês é muito grande, nunca sobra o dinheiro. O dinheiro acaba, recebe dia 5, o dia está acabando dia 6, dia 7. A vida dessa pessoa que hoje ela se encontra em dívidas é uma vida que tem constante estresse, porque o dinheiro sempre acaba antes do mês. Então, a pessoa se vê nessa situação de estar frio, mas o cobertor ser muito pequeno. Puxa a perna, descobre o pescoço. Puxa para o pescoço, descobre a perna. Essa é um dos motivos e das características da pessoa hoje que pode se considerar endividado. E o terceiro elemento é diversas contas pendentes. Muitas pessoas nos procuram e falam: eu estou endividado, o que eu faço? Aí, quando a gente vai fazer o filtro, a pessoa está com uma conta de energia, que não deu nem 60 dias em atraso e tal. Aí a pessoa se acha na situação de endividada. Observe que a pessoa endividada está com diversas contas atrasadas. Isso já tem virado uma bola de neve. Esse é o primeiro estágio. Beleza? Responda essas perguntas e vão delimitar onde é que cada um está. O segundo nível que eu encontro com mais frequência é o nível de desordem financeira. Quais são as pessoas que estão nesse nível de desordem financeira? Primeiro, ela consegue pagar as contas dela. O salário cai, ou a atividade principal dela, ela é remunerada e a partir daí ela consegue cumprir todas as obrigações, ela consegue ir um pouco além. Alguns objetivos, ela aperta um pouco o orçamento, mas mesmo assim, apertando o orçamento, consegue realizar alguns sonhos ali de curto prazo, consegue fazer uma graça com a família, consegue realizar alguns objetivos traçados. Entendeu? Apertando o orçamento, o nariz um pouquinho para cima só da linha d'água, mas consegue sobreviver. Tá conseguindo levar a vida. Essa pessoa que está em desordem, uma outra característica, é que costuma também, quando ela aperta o orçamento, ela vê que no final do mês, por ela espremer muito o orçamento, acaba sobrando um pouquinho. Consegue, espremeu muito, quando ela viu que sobrou um pouquinho. Mas só que aí que está a questão. Quando ela vê que sobrou, nossa, dia 22, eu ainda estou com dinheiro na conta, parece que o dinheiro é uma maldição. E ela dá um jeito de gastar esse dinheiro. A pessoa que está em desordem hoje, ela vê o dinheiro, mas ela não se sente no merecimento, isso é uma questão de crença limitante, de continuar com o dinheiro. Ela quer o quê? Simplesmente acabar com o dinheiro. Ela não se sente ali digna de estar com aquele dinheiro, de poder fazer uma aplicação, de poder pensar um pouco mais no futuro. Não sobrou, não posso ficar com esse dinheiro. Deus me livre, é algo ilegal, o dinheiro sobrar na conta. Tem gente que acha que é ilegal ter um dinheiro, acabar o mês e continuar com o dinheiro. Então, ela quer se desfazer do dinheiro. Isso mostra uma desorganização, porque mês ela aperta demais o orçamento e mês sobra, mas ela gasta o dinheiro todo. Beleza? O terceiro nível na questão financeira que nós encontramos é a pessoa que já está pronta para poder se considerar um investidor. Como que seria isso, Igor?
seria o seguinte, a pessoa tem um controle do dinheiro. Ela tem um controle absoluto, ela sabe o que entra, ela sabe o que sai, o dinheiro entra, já entra certinho para pagar as obrigações. Essa pessoa se organiza de uma forma que o dinheiro, ela faz o dinheiro sobrar. Ela não espera o dinheiro sobrar, porque o dinheiro nunca vai sobrar, gente. O dinheiro tem asas. Se você não cortar as asas dele, nunca vai sobrar. Eu não entendo porque o dinheiro não sobra. É simples, ele não foi feito para sobrar mesmo, não. É a gente que tem que ter educação financeira suficiente para poder fazer. É a gente que tem que dominar sobre o dinheiro e não ele dominar sobre a nossa vida. Então, a pessoa que já tem esse nível de educação financeira, já tem esse preparo, ela consegue já ter uma reserva de emergência, ela já não faz parte daqueles 45% que não teria R$ 200 para poder suprir uma emergência. E mais do que isso, intencionalmente, essa pessoa ela já está compromissada com o futuro dela. Ela não espera o dinheiro sobrar. Ela faz o planejamento para que o dinheiro sobre e ela está comprometida em financiar o futuro dela. O que é financiar o futuro? Igor, eu não vou depender do INSS. Igor, não posso depender do governo para uma aposentadoria, para ele cuidar da minha velhice. O governo não consegue cuidar nem dos órgãos que deveriam cuidar, nem dos ministérios conseguiriam, que seria obrigação dele cuidar. Que dirá, gente, da gente, da nossa velhice? É um risco muito grande hoje você delegar o seu futuro na mão do governo. Por isso que tem essa seta aqui embaixo na apresentação, ó. Independente da situação que nós estamos hoje, se é um processo de endividamento, se eu estou passando por uma situação apenas de desordem financeira, se faz necessário a gente perseguir o alvo, que é o quê? Ser investidor. A gente tem que estar compromissado e comprometido com o nosso futuro da nossa família. Se a gente não fizer isso, pode ter certeza que poderemos ter um desgosto muito grande ao esperar que o governo faça isso por nós. Então, não vamos pagar para ver. Aí você me pergunta, Igor, beleza. Respondi as perguntas, consegui observar aqui, não precisa colocar no chat em que nível que você está, longe disso, isso é uma reflexão, tá? Aproveitar que nós estamos aí já quase entrando em dezembro, e dezembro é o mês oficial das promessas, não é verdade? Daqui a pouquinho, chegando dia 15, 16, a gente começa a ver árvore de Natal nas ruas, a gente começa a fazer promessas, e muitas dessas promessas infundadas. Se a gente fosse lembrar de tudo que nós prometemos no ano passado, poucas coisas nós conseguimos colocar em prática. Porque a gente faz essas promessas baseadas simplesmente na emoção. E quando a gente fala de dinheiro, a emoção é uma das poucas coisas que tem que prevalecer. O dinheiro ele é dominado pela razão. A gente precisa de ter essa clareza financeira. Igor, beleza. Você provou aqui que eu estou em dívida. Estou chateado com você. Igor, você me trouxe um alívio, porque eu achei que eu estava em dívida, mas eu estou apenas desorganizado. Igor, eu estou muito feliz com você, porque você só clareou ainda mais o meu pensamento e eu estava na linha certa, eu estou pronto para começar a investir, hoje já estou investindo. Beleza, independente do nível que você está hoje. Como sair desses níveis? Quem está endividado, buscar pelo menos ir para o nível do desorganizado. O desorganizado, pelo menos buscar ir para o nível do investidor. E o investidor também tem para onde avançar ainda mais. Como, gente, que a gente vai fazer para poder sair desse nível? Vou mostrar agora. Vamos lá. Igor, beleza. Tô triste, mas tô vendo uma luz no fim do túnel. Eu estou em dívida. Como que eu saio desse nível para, se possível, ir direto para o nível de investidor? Calma, gente. Um passo de cada vez. Vai dar tempo. Vai dar certo. Tá?
a persistência, a disciplina, você vai sair dessa situação. É importante você prestar atenção nisso, que essa chave aqui, isso aqui tem o poder de desbloquear você e você já começar o amanhã diferente. Vou trazer uma clarificação aqui sobre situações que, às vezes, a pessoa que está envolvida no problema não consegue ver a luz no fim do túnel. Então, preste atenção. Se você respondeu, Igor, realmente nunca sobra dinheiro. Igor, realmente, o que eu mais tenho tido na minha vida nos últimos anos, ou meses, ou dias, é um estresse. Por conta de não ver o dinheiro, parece que ele foge de mim a todo momento. Ô, Igor, realmente estou com muitas contas pendentes. Você está endividado. Primeiro ponto é olhar com convicção para a sua situação, porque correr da situação nunca vai adiantar nada. Enfrentar, sim. Procurar um meio para sair da situação, que é a solução. O que a gente precisa fazer para sair quando nós estamos no nível financeiro de endividamento? Só existe duas formas. A primeira, ou é gastar menos, ou é fazer mais dinheiro. Aí, o que acontece? É quase unânime, Josi, quando eu pergunto para os meus alunos o seguinte, olha, o que é mais fácil? É mais fácil a gente gastar menos ou fazer mais dinheiro? A resposta preferida e unânime é o seguinte, Igor, é mais fácil gastar menos. É mais fácil cortar o cafezinho, é mais fácil eu deixar de sair com meu filho, é mais fácil tudo. Entendeu? É mais fácil eu me privar de tudo. É mais fácil, a pessoa acha, entrar num ciclo de escassez na vida do que procurar fazer mais dinheiro. Beleza, Igor, existem duas formas para quem hoje está endividado. Sair dessa situação ainda esse ano. Existem duas formas. Ou eu vou gastar menos, ou eu vou fazer mais dinheiro. Mas como que eu faço isso? Vamos lá. Se você optar por gastar menos, o que você vai ter que fazer? Rever o seu orçamento. Você vai ter que ser cirúrgica nas suas entradas, nas suas saídas, tá? É a coisa mais chata que existe. Tanto é que com os meus alunos eu não trabalho com planilha. Planilha atende muito mais a nos enganar do que nos auxiliar. Planilha nada mais é do que um retrovisor. A gente só olha o que passou. Já tem uns 3 anos que eu abomino, que eu eliminei planilha das mentorias. Existem outras formas de a gente poder sair de uma situação de dívida. Mas, se você ainda acha, no pleno século XXI, com toda a tecnologia que nós temos ao nosso dispor, que gastar menos, cortar o cafezinho, cortar tudo é a melhor solução, você tem que fazer isso. Você vai ter que pegar o seu orçamento no detalhe, na agulha e cortar tudo. Só fazer para comer, respirar, pronto. É muito provável que o seu estresse tende a aumentar ainda mais, porque isso vai virar uma corrida de rato. Você não vai ver grande resultado numa situação como essa, tá? Uma dica que eu dou, para você não falar, poxa, Igor, eu sei que essa é a fase mais difícil, mas me dá um exemplo, o que eu posso fazer para poder gastar menos? Vou te dar um exemplo. Segue a regra do degrau. O que é a regra do degrau, Elias? A regra do degrau nada mais é do que, se eu tenho a condição de viver com R$ 2.000, o meu custo de vida pode estar contemplado ali. Dentro de R$ 2.000, eu como, eu bebo, eu pago minha luz, minha energia, minha gasolina, que deve estar já quase R$ 10 o litro. Eu faço tudo com R$ 2.000. Conscientemente, o que você vai fazer? Eu vou passar a viver com 1.700. Beleza? Para quê? Para que esses 300 eu comece a fazer com que ele sobre para outras finalidades. Mas a coisa mais triste é que a pessoa tem um nível, por exemplo, de 2.000, ela está vivendo como se pudesse viver uma vida de 3.000, 3.500, 4.000. Quando às vezes a gente pergunta assim, ô fulano, vamos fazer a organização da mentoria, né? Quanto que é a sua renda hoje? A pessoa fala, eu ganho 1.900 na carteira, eu tenho 4.000 de cheque especial e eu tenho 2.000 de cartão de crédito. Cheque especial, cartão de crédito não faz parte da sua renda, amigo. Cheque especial, cartão de crédito
não é complemento da sua renda. Ele não pode entrar ali como um auxiliador. Ele é uma coisa assim muito pontual, tá? Mas a regra do degrau, ela visa isso. Ela visa você conscientemente se propor a viver uma vida confortável, mas um pouco abaixo do que o que você realmente poderia viver. É muito melhor do que você viver no talo, no limite, e quando vier uma emergência, o que você vai fazer? Vai se endividar. Essa é a origem da dívida. Pode pegar no detalhe. Você, se tiver endividado, está endividado porque lhe faltou um recurso para a reserva de emergência. Tudo bem? Mas se eu hoje optar por ganhar mais, eu acho que é mais difícil, né? A pessoa acha. Eu não acho. Mas é muito mais difícil. Eu prefiro cortar tudo. Cortar tudo e viver com escassez. Mas a outra opção é ganhar mais. Igor, eu já trabalho 12 horas por dia. Fico mais 2 horas no trânsito. O que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Para fazer mais dinheiro? Sabe? Essa é a pergunta que os alunos vêm. Já assim, como se eu fosse falar, não, você está certo, coitado, é verdade. Coitado, não tem jeito para você. Mas não é assim, gente. Presta atenção. Tudo é questão de prioridade na vida. Tudo é questão de desejar. Tudo é questão da gente ter um propósito firme. Se eu estou numa situação de endividamento, eu tenho que fazer coisas diferentes do que eu fiz até esse exato momento. Porque tudo que eu fiz até esse exato momento só me trouxe para quê? As dívidas. Aí a pessoa está endividada, está no fundo do poço, mas ela usa ainda mais força para cavar mais o poço. Ao invés de usar a força em sentido contrário, para sair do poço. Usa esse momento de tristeza, esse momento de dificuldade, tira a força da onde não tem, para justamente prover recursos. É o instinto de sobrevivência. A gente assiste muito filme, né? E igual aquele lá, o Naufrágio, como é que o cara passa tanto tempo afastado de tudo e tal, Lost, como é que funciona? A pessoa está longe de tudo, mas está sobrevivendo. É o instinto de sobrevivência. Você tem que ativar esse instinto de sobrevivência. Você, eu estou precisando, mas eu não vou ficar nessa situação. Tem que ter esse brio. Tem que ter essa atitude. Não tá legal? Beleza, vou fazer coisa diferente. Não tá dando certo o que eu fiz até agora. Eu tenho que agir. Então, vou te dar 3 dicas para não falar, poxa, aí, eu tô aqui nessa aula bônus, 8h37 já, 30 minutos de aula. O que eu faço para ganhar mais? Eu vou te dar 3 formas de você fazer mais dinheiro amanhã já, tá? 3 formas. Na minha mentoria eu revelo mais de 20 formas, eu vou te falar 3 só. 3 formas para você fazer mais dinheiro. Entra no site 20 Conto. Esse site é uma plataforma de quem quer um serviço e quem quer prestar um serviço. Quase tudo ali é negociado a R$ 20 o serviço. Igor, eu tenho habilidade. Eu sei escrever texto. Tem gente querendo que você escreva para o blog dela. Igor, eu sei editar vídeo. Tem gente querendo editor de vídeo. Igor, meu Deus do céu, você tem alguma habilidade. É impossível que você não tenha. Se não tem alguma habilidade, desenvolva, porque você é capaz. Vou te dar um outro site, 99 Freelas. É um site só de freelance também. Qualquer coisa que você saiba fazer ali, vai achar alguém que quer o seu serviço, filho de Deus, filho de Deus. Você se apoiar numa situação de dívida está muito mais ligado a conformismo com que com falta de oportunidade. É isso que eu falo para os meus alunos diariamente. Aí, mas eu só tenho 24 horas, então você está preferindo dormir mais do que sair dessa situação? Em vez de dormir 10 horas, 12 horas por dia, vai dormir 4, 5. Mas saia rápido da situação. Eu estou te dando 3 opções. Igor, pô, o site 20 conto, eu vou ganhar R$ 20 por tarefa? Em média, né? Cada serviço tem um preço, você vai negociar outros valores. Mas, poxa, eu preciso sair dessa situação rápido, precisava de ganhar em dólar. Teve um aluno que me falou isso, Júlio. Não, Igor, eu precisava de ganhar em dólar. Tá endividado e falou isso comigo. Não, eu precisava de ganhar em dólar para sair rápido dessa situação. Então tá bom, trouxe. Olha como que vocês são especiais para mim. Eu trouxe uma opção para vocês ser
remunerado em dólar. Entra nessa plataforma chamada Appen, que você também presta serviço para grandes empresas como o Amazon, como Google, como Facebook. Todas as empresas estão listadas lá e elas contratam profissionais do mundo inteiro para fazer serviços paralelos e pagam em dólar. Que maravilha, hein? $1 está quase R$ 6. Talvez seja uma forma mais fácil de você sair da situação que você está hoje. Vocês estão vendo que tem a possibilidade, mas o que falta às vezes é o conhecimento, o que falta às vezes é a informação. Por isso que vocês estão muito à frente hoje. 30 pessoas se inscreveram para essa aula, só tem vocês aqui. E olha que conteúdo que está ao seu dispor hoje para poder já mudar a sua vida hoje mesmo. Então, pessoal, minha situação é: eu estou em dívida. Igor, identifiquei isso, tive a clareza que eu estou em dívida. Siga esses passos. Segue essas dicas, que isso aqui faz diferença na vida diária das pessoas que me procuram, porque não vai fazer diferença na sua vida. Pode ter certeza que o caminho está aqui. Beleza, Igor. Mas eu observei, respondendo as perguntas, eu observei que, poxa, minhas contas são pagas. Eu consigo, se eu apertar bastante o orçamento, realizar um sonho, realizar um outro sonho ali, e às vezes por apertar muito o orçamento ainda sobra um dinheirinho, mas eu não posso ver um dinheiro na conta, eu tenho que gastar ele. Meu Deus do céu, eu tenho que gastar. Eu tenho medo desse dinheiro me acordar de madrugada, morder meu pé, eu tenho que me livrar dele. Tem gente que tem terror de dinheiro, tem que se livrar dele. Isso é um clássico caso de desordem financeira. Então, presta atenção. O que você vai fazer? Tá? Você tem que construir metas específicas, de curto, de médio e de longo prazo. É simples. Está faltando organização. É desordem que você tem, não é a falta de dinheiro. Você está sem direcionamento na vida. Você ainda já até sabe ali o ponto A que você está, mas você está sem o processo para chegar no ponto B. Então, você precisa fazer o quê? Determinar, definir metas de curto prazo. O que é meta de curto prazo? É porque você vai realizar em até 1 ano. O que é meta de médio prazo? Você vai realizar em até 3 anos. O que é meta de longo prazo? É de preferência de 5 anos em diante. A sua vida, embora o futuro não nos pertença a Deus, a nossa vida, aquilo que cabe a nós fazermos, nós precisamos de fazer o planejamento. Não é porque eu não sei o dia de amanhã que eu vou deixar o Léo. Eu faço a minha parte. Então, determine essas metas. Seja claro, e mais do que claro, seja intencional. Beleza? Não, Igor, daqui 5 anos eu me vejo em tal lugar. Vai acontecer isso exatamente? Pode ser que não, pode ser até melhor. Tudo é questão de disciplina. Então, falta isso para quem está em desordem financeira. Falta essa meta, esses objetivos serem traçados de forma inteligente e intencional. Igor, como que eu faço essas metas? Como que eu faço melhor para organizar o meu dinheiro? Porque tem mês, o mesmo dinheiro que sobra, tem mês que falta. Eu pago conta, às vezes deixo uma ou outra para trás. Eu estou desorganizado. É simples, gente, simples. O que você vai fazer? Você vai distribuir de forma consciente cada parte da sua receita para uma finalidade financeira. O que é isso? Vou te dar um exemplo aqui. Caiu sua receita. Caiu lá meus R$ 1.000. 10% você pega e já joga para a reserva de emergência. Lembrando que a reserva de emergência ela precisa ter uma liquidez diária, ela tem que ter uma rentabilidade razoável. É possível se achar hoje. Tá? A finalidade não é ganhar dinheiro com a reserva de emergência, é ter ela disponível a qualquer momento, tá? E ela tem que ter liquidez diária, ela tem que estar disponível ali a qualquer momento para você poder usar. 10%, caiu ali os R$ 1.000, R$ 100, já joga lá e esquece deles, esquece que você tem ele. 70%, amigo, tem que compreender o seu custo de vida. Você tem que enquadrar o seu custo de vida, ou você precisa, né? Você faz o que você quiser, mas é uma sugestão que você coloque o seu custo de vida e que ele se encaixe dentro de 70% da sua receita. E isso está muito alinhado com o que eu falei na tela passada sobre a questão de viver um degrau abaixo. Quando você já tem esse hábito de viver um degrau abaixo,
fica muito mais fácil você enquadrar a sua vida, talvez até num percentual menor, dependendo de qual é a sua receita. Né? Se você ganhar 20 mil reais, você pode reduzir muito mais seu custo de vida, a fim de que você passe a financiar o seu futuro de uma forma mais rápida, de uma forma mais poderosa. E 20% é a questão de você olhar para o longo prazo. Aí sim, nesses 20% que nós vamos o quê? Pensar em rentabilidade. É nesses 20% que, ao ir ao banco, você vai procurar o seu gerente e vai puxar ele pelo colar e falar, não, eu quero a melhor taxa, meu dinheiro tem que trabalhar para mim. Isso aqui é para os meus filhos. Isso aqui é para o meu futuro. Então, 20% você tem que começar a financiar a sua aposentadoria, a sua tranquilidade financeira. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena você confiar no governo para que ele se preocupe na sua aposentadoria. Beleza? Quem está em desordem financeira, segue esse passo que, ó, não tem erro. Igor, tô de boa. Ó, eu respondi as perguntas aí e eu me vi na situação de investidor. Beleza? Tá sobrando. Não tem nenhuma conta atrasada. Pelo contrário, eu odeio dívida. Qual que é o próximo passo? Eu já cheguei no topo da pirâmide? Calma, amigo. Sempre existe espaço para a gente evoluir. Sempre existe espaço para a gente crescer. Mas a pessoa que se encontra numa situação hoje propícia a investimentos, que pessoa é essa? Ela tem o controle do seu dinheiro. Ela já aprendeu a dominar o seu dinheiro. Ela já possui reserva de emergência para uma eventualidade. Ela, por exemplo, na reserva de emergência, se alguma calamidade acontecer, de 6 a 12 meses, ela tem de reserva de emergência, ela está tranquila. E ela está compromissada com o futuro dela, ela já olha para o dinheiro como um funcionário dela, como um ativo trabalhador para ela, ela está nessa situação de ser um investidor, considerado um investidor. O que essa pessoa faz, então? Simples. Ela tem que continuar a refinar a sua carteira de investimentos. Em que ela investe? Ela investe só no Brasil? Poxa, vale a pena estar olhando o exterior. Ela investe só num tipo de ativo? Vale a pena começar a estudar diversificação. Vale a pena a pessoa começar a ver ali investimentos com assimetria, que ela vai entrar com muito pouco, mas pode trazer um retorno muito grande. Isso se chama assimetria. Ela tem que buscar a todo momento melhorar a rentabilidade. Não é porque você está nessa situação e você está investindo que simplesmente você pode se dar o direito de acomodar. Não, o mercado é muito dinâmico. Um produto que hoje é fenomenal, que está performando muito bem, amanhã pode não estar mais. E isso acontece muito, eu vejo muito isso acontecer. A carteira que há 6 meses atrás estava filé de rentabilidade, hoje caiu demais. Por quê? Faltou o olho do investidor ali, faltou o interesse do investidor de realmente saber o que está fazendo. Igor, mas como que eu faço, então, para ser um investidor cada vez melhor? Para ser um investidor antenado, um investidor que sempre está atento na sua carteira. Ele olha aquilo ali como realmente parte do futuro dele. Ele não abre mão de que isso ande bem, porque o futuro dele depende disso. Quando a gente investe, a gente está pensando nisso, no futuro. O que você vai fazer? Nunca se acomodar. É ter em mente sempre que o conhecimento sempre vai gerar os melhores dividendos. Às vezes a gente abre mão de ter um retorno financeiro no curto prazo e adquire mais conhecimento. Esse conhecimento, daqui a pouco, ele nos impulsiona ainda mais lá na frente. Não menospreze o conhecimento. Não menospreze você estar sempre buscando aprender mais, refinar sua técnica, compartilhar informação. O mercado, mais uma vez eu digo, ele é muito dinâmico. Se você piscar, daqui a pouco você está olhando para o retrovisor. Então, preste atenção. Que exemplo, para eu me manter antenado, e que você sugere? Participar de fóruns de investimento, participar de reuniões,
ler relatórios empresariais. Isso vai te fazer até ser um cidadão melhor. Poxa, essa empresa faz isso, isso, isso. Isso vai aguçar ainda mais a sua consciência sobre investimentos. E estar sempre em contato com quem é mais experiente que você, com quem já está um pouco mais calejado, com quem muitas vezes já errou e pode te passar um caminho diferente. Você pode, muitas vezes, trilhar um caminho que outra pessoa já errou e você vai pegar o atalho dessa pessoa. É muito importante a gente, então, não se isolar numa bolha e achar, não, todo mundo que eu conheço está endividado ou tá desorganizado, eu sou o único investidor, o que eu faço? Eu estou sozinho, sou a última pepita de ouro do mundo. Calma, você tem que buscar isso, não se acomode. A dica para quem já atingiu esse estágio, e todos nós aqui temos esse desejo e essa intenção, independente da situação que estejamos, a gente, quando chegar na situação de ter lá um patrimônio investido, não se acomode. Busque sempre mais e mais conhecimento para poder mais e mais ter mais rentabilidade. Beleza aí. O que eu tenho para dizer para vocês? Não importa qual fase que você está hoje. Pelas estatísticas que eu mostrei para vocês, a maior parte da população hoje está endividada. Uma menor parte, ela está em desordem. Uma parte muito pequena, hoje pode se considerar investidores. Né? Só para a gente mensurar, mas isso não é um dado que tem que ser levado ao pé da letra, não tem que ser idolatrado esse dado, mas hoje nós atingimos a marca de 4 milhões, né? 4 mil investidores na Bolsa. 4 milhões de investidores na Bolsa, pessoa física. Então, você pensa, isso corresponde a menos de 3% da nossa população. Olha o caminho que a gente tem que percorrer ainda. Menos de 3% da população está antenado. Então, olha só, cara, hoje é 19 de novembro. 30 pessoas se inscreveram para essa aula. Eu estou aqui agora com 7. Vou me considerar, estou com 8 aprendendo. Você está muito mais perto de, com essas questões que já foram validadas, que eu estou passando para você de forma grátis, de forma um presente, uma retribuição por vocês estarem me seguindo no Instagram, me dando apoio diariamente. Com essas informações, você pode, já nos próximos meses, mudar a sua vida. E está na frente aí de 97% da população. Às vezes a gente olha a situação, Igor, é impossível para eu virar um investidor. Não é, gente. Hoje é possível se investir com R$ 30. Hoje, pasmem, existem fundos de investimento que o aporte inicial é de R$ 1. Acredita? Não ser um investidor hoje é uma decisão sua. Não ser hoje uma pessoa que está pensando no seu futuro, da sua família, sem contar com a ajuda do governo, se ela vier, é mais uma renda, mas não conta como a renda principal. Não faça isso. Sua família merece realmente viver isso, viver essas incertezas. 78% dos aposentados que recebem um salário mínimo precisam de ajuda dos parentes para sobreviver, porque o salário não dá. Aí a pessoa acha, aposentou, só aposentou, tá bem. Tá bem não, gente. Tá bem não. Não tá bem. E o que tem faltado hoje é simplesmente uma pequena atitude sua, de falar, não, eu vou mudar, cara. Eu tô endividada, mas não é possível. O esforço que eu tenho de reclamar, eu vou agir, vou sair da situação. Vou cair no campo da desordem financeira, é um processo. Mas pegando a dica que o Igor deu aqui agora, rapidamente, da desordem financeira, você passa a ser um investidor. E sendo investidor, você já começa a ter uma leveza, sua vida vai começar a fluir ainda mais. E eu vou te explicar por quê nos próximos slides. Até aqui tudo bem? Tá tudo certinho, pessoal? Essa quietude de vocês aí é reflexão ou... Beleza? Vou seguir, tá? Olha só, o importante
não é tanto saber onde que você, qual que é o seu atual problema, né? O importante mesmo, o que vai fazer diferença a partir de hoje, é você determinar onde que você quer chegar, tá? Isso que fará toda a diferença. E nesse processo, eu vou te ajudar. Essa é a intenção dessa aula. Eu quero te ajudar. Quando a gente é ajudado em alguma fase da nossa vida, e a gente, de alguma forma, consegue o êxito em alguma área, a gente tem que devolver isso, né? É uma lei implacável, a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Então, hoje eu colho algo, eu estou plantando de novo na vida de vocês. Não se desespere. É possível sair exatamente como eu falei de cada situação. Você precisa ter o quê? A clareza que eu estou te dando hoje. Tendo essa clareza, você vai saber exatamente o que fazer. Se você está desorganizado financeiramente, não haja como um endividado. Se você está endividado, não haja como um investidor. Respeite o seu processo, curta o processo. Sua hora vai chegar, você vai caminhar para isso. Tá? Eu vou te ajudar nesse processo. O que você está perdendo por ainda não ser um investidor ou uma investidora? Isso eu quero refletir com você. Porque às vezes a pessoa simplesmente ela consegue organizar, ela sai da dívida, entra num estágio de desordem financeira, ela consegue ajustar. Às vezes a gente dá uma dica para a pessoa, atende alguns clientes, ajusta a vida financeira dela e ela acomoda. Vou dar mais um passinho, vou começar a investir. E a pessoa fala, não, mas para que investir, correr risco? Calma. Conhecimento vai te trazer mais tranquilidade, a tranquilidade vai fazer com que você abrace um pouco mais de risco. O risco que você tanto corre está mais associado a você não ter o conhecimento dele. Beleza? Então, deixa eu te mostrar, me permita hoje te mostrar o que, que você está perdendo por não ser um investidor ainda. Independente, quando eu falo investidor, eu falo independente se você tem R$ 1.000 investido, R$ 500 investido ou 1 milhão de patrimônio. Tudo é uma construção. O Warren Buffett, que hoje tem 105 bilhões de dólares, é o maior investidor, né, do mundo, está com 92 anos. Com 14 anos, ele tinha apenas US$ 5.000. Tudo tem um processo, tudo tem um começo. Para de olhar o futuro já sem querer trilhar o processo. Para de olhar os frutos, aquele fruto bonito, aquela maçã bonita, sem ter plantado a árvore, gente. Calma. Mas entenda agora, por que que você tem que desejar ser um investidor? Você tem que colocar um propósito, falar, não, cara, eu vou virar o ano já sendo investidor. Eu não aceito para minha vida algo diferente disso. Primeira situação que você está perdendo por não ser um investidor é você não tem liberdade em todos os aspectos. Como assim, Igor? Eu vou no shopping, Igor, eu vou trabalhar, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que que você está dizendo que por não ser investidor, eu não tenho a minha liberdade na sua totalidade? Porque, por exemplo, hoje é sexta-feira, né? Hoje é o dia oficial do quê? Do sextou. Todo mundo trabalha muito melhor, quer dizer, não trabalha hoje, né? A pessoa trabalha, o brasileiro trabalha oficialmente até quinta-feira, né? Sexta-feira é o sextou. E aí o que acontece? Ai, a pessoa acorda e fala, poxa vida, hoje já podia ser sábado. Já podia ser domingo. Sabe o que é isso? Você ainda não tem liberdade. Porque se você quisesse realmente, você não iria trabalhar. Se você tivesse, se você tivesse uma estratégia de investimento já consolidada há vários anos, você hoje estaria usufruindo de uma renda passiva que realmente te traria uma liberdade de falar, cara, isso não faz mais sentido para mim, então eu vou, a partir de hoje, fazer aquilo que faz sentido para minha vida. Eu não vou simplesmente levantar, trabalhar 10, 12 horas por dia por algo que não faz, não combina com o propósito da minha vida, mas eu tenho que ir só pelo dinheiro. Sabe, gente? É normal, durante um período da nossa vida, a gente trabalhar pelo dinheiro. Mas isso não pode ser a vida toda. A gente trabalha pelo dinheiro, se educa financeiramente e passa a fazer o dinheiro trabalhar para a gente. O investimento é isso.
O Warren Buffett fala o seguinte: se a gente não achar uma forma de ganhar dinheiro dormindo, a gente vai morrer trabalhando. E é isso que a gente vê no nosso país. A pessoa trabalha até os seus 70 anos para aposentar com um salário mínimo e ainda esse salário é insuficiente para comprar os remédios que aquela idade exige. É isso que realmente eu quero para minha vida? Quando nós não começamos a investir, eu estou falando aqui com toda certeza, estou falando para 8 pessoas que têm menos de 40 anos. Todo mundo aqui é novo. Ó, nem de botox no rosto, todo mundo tá esticadinho, né? Só Felipe aí que eu sei que fez como é que é, Felipe? Na cabeça aí, colocou cabelo, não tava careca já, né? Tô ligado. Não, ainda não. Mas Ainda tá na não? moda, né? A gente tem que seguir a tendência. Tá certo. Grande amigo aí, Filipão. Saudade de você, meu amigo. Mas a verdade, pessoal, é que o futuro, a gente tem hoje uma ferramenta que é muito importante, que é a semente, é plantar. Mas só que sabe o que a gente faz com a semente? Semente é para ser plantada. A gente come as sementes. A gente tem que desejar plantar o máximo possível de semente e comer só os frutos. Mas a gente não, a gente pega o nosso dinheiro e bau, come tudo. E aí o futuro provavelmente não vai ter sustentabilidade. Segundo ponto que você perde por não ser um investidor ou uma investidora. Você está abrindo mão de ter uma qualidade de vida em um futuro próximo. Isso não entra na cabeça das pessoas. A pessoa prefere trabalhar 35, 40 anos e aposentar com um salário mínimo no INSS do que começar hoje a fazer um planejamento eficaz, um planejamento consciente, um planejamento disciplinar e daqui, por exemplo, a 5, 6, 10 anos já colher frutos maduros desse processo. Com toda certeza eu te falo isso. Com uma disciplina, 5, 7, 10 anos, você consegue já ver os frutos bem doces dessa semente que você começa a plantar hoje. E por que as pessoas não estão ainda usufruindo dessa árvore? Porque não plantam. Ainda está no imaginário dela de que as coisas vão cair do céu, quando não vão. O impossível, ele compete a Deus. O possível é a nós. O planejamento está nas nossas mãos. A disciplina de falar não para aquilo que seria legal hoje, mas talvez não tão inteligente para o momento, está no nosso poder falar sim ou não. Temos que aprender a falar não. Renúncia. Renunciar algumas coisas agora para poder usufruir um pouquinho mais à frente, gente. Terceiro ponto que você está perdendo por ainda não ser um investidor ou uma investidora. A possibilidade de liberdade financeira mais rápido que você imagina. Foi o que eu acabei de dizer. Com disciplina, tá? Não tem essa, gente, que estão prometendo aí na internet. Começa a investir aqui, que daqui 15 minutos você está ganhando tantos reais e não tem vida fácil. Você vai continuar trabalhando. Mas só que você vai acrescentar um ponto que é fundamental, que é reverter a situação. Eu não vou mais trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro vai trabalhar para mim. Meu recurso principal agora, eu tenho já essa clareza do que eu tenho que fazer e eu vou colocar o dinheiro para trabalhar para mim incessantemente. Ó, quando você receber uma notícia, uma notificação no seu celular, pleno domingo, você está ali sentado com a família para almoçar e chega a mensagem, olha, caiu X valor na sua conta de dividendo. Caiu X valor de renda passiva. Você fala, poxa vida, por que eu não comecei antes? Isso é o dinheiro trabalhando para mim 24 horas por dia. E isso não está restrito a quem é milionário. Muito pelo contrário. As pessoas tornam-se ricas e milionárias porque começaram a investir muito antes. É necessário começar. E o quarto motivo e o ponto que você perde por não ser um investidor ou uma investidora é essa renda passiva. Essa renda que não exige a sua força, a sua energia, que não exige o seu suor ali 8, 10 horas por dia. E essa renda ela é recorrente e ela é crescente. Como que eu faço para ter isso? Investindo. Investimentos inteligentes.
te possibilita esse tipo de renda. Tá? Pode ter plena certeza disso. Então, não abra mão, independente da situação que você está hoje. Se eu estou endividada, eu vou trilhar aquela esteira e vou correr e vou ser um investidor. Coloca isso como uma prioridade familiar. Coloca isso como uma prioridade da sua vida. Você vai ver que todas as demais coisas vão começar a fluir naturalmente nessa direção. E aí eu te pergunto, qual que é o seu próximo objetivo? Aí, o meu objetivo é trocar de carro. Não, eu quero viajar. Não, eu quero comprar uma casa. Ah, eu quero começar a investir. Falou aí, eu acho que é realmente isso. Quero montar um negócio, não quero mais trabalhar para os outros. Ah, eu quero aposentar com segurança. E eu quero viver de renda passiva. Não importa qual que é o seu próximo objetivo. A pergunta que eu te faço é, o papel aceita tudo. Eu posso falar que amanhã eu estou pegando minha esposa e estou indo para o Egito. O papel aceita tudo. A pergunta é, o que está me impedindo de realizar o que eu gostaria de fazer? O que está entre o meu objetivo e a realização disso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E aí eu te falo, uma das principais questões que impede você hoje de realizar seus sonhos, aquele sonho nunca sai da gaveta, nunca sai do seu imaginário, é que falta foco. E você até hoje não teve foco porque te faltou essa clareza. Você não sabia nem onde você estava, você não sabia se você estava endividado, se você estava desorganizado, se você já podia começar a investir. E eu trago um princípio aqui que eu sigo ele à risca, que é o seguinte, ele está na Bíblia Sagrada, no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, que fala o seguinte sobre foco. Determinando tu algum negócio a teu respeito, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. O que é isso? Determinou algo, planejou algo. Cara, tem hora sem fazer igual aquele cavalinho, coloca as coisas aqui, coloca um fone, para de ouvir vozes de quem não realizou nada na vida ainda. A gente é mestre para ouvir conselho de quem não fez nada. Não vai dar certo, mas você já fez alguma coisa que deu certo? Ouve quem já passou por isso. Segue o passo de quem já trilhou o caminho, quem já esteve onde você está atualmente. E a gente, na verdade, não vai dar certo. E começa a internalizar tudo que é tipo de crença limitante e a gente não sai do lugar. Quer dizer, sai, só que vai mais para baixo. A gente está no fundo do poço e cava ainda mais para baixo. Determina algo. Ei, coloca um fone. Amanhã eu vou postar alguma coisa sobre isso aí no Instagram, fica ligado. Coloca um fone no ouvido. Ó, clareza. Deus está te propiciando hoje ter clareza na sua vida financeira. E parece que não, gente, mas a vida financeira influencia exatamente todas as outras áreas da nossa vida. Todas, você sabe disso. Vida financeira bagunçada, ela nos traz estresse, nos tira a paz, nos tira a noite de sono tranquila. É isso que eu quero continuar para a minha vida? Determina algo. Seja firme naquilo que você determinou. As coisas vão acontecer. Sabe por quê? Não por milagre vai acontecer, vai porque você focou. E quando você foca, você expande. Vou te dar um exemplo aqui para passar esse slide. É muito comum, né, quando o homem, principalmente, vai comprar um carro, eu vou comprar um Corsa. Rapaz, a gente só vê Corsa na rua, não é verdade? Porque nós focamos naquilo ali. Será que o Corsa é um carro bom? Aí parece que a gente vê, parece que na nossa cidade só tem Corsa. A gente vê Corsa de tudo que é cor. Por quê? É o poder do foco. A gente não usa esse poder de focar. Não, vou sair da situação e acabou. Sai. Determina isso. Determina, tem um planejamento, segue essas diretrizes que eu dei, que tudo vai correr bem. E aí é o seguinte, beleza, Igor? Beleza, vou ter foco. Mas qual que é o segredo mesmo para poder realizar? Qual que é o segredo? Deve ter um segredo aí para realizar, além do foco? Não, deve ser. Não, gente. A única coisa que eu acrescentaria é que a gente tem que aprender a separar o que é desejo do que é sonho. Falta tanta clareza para a gente que a gente não sabe nem separar o que é um desejo. Eu tenho desejo disso ou isso é realmente um sonho que eu tenho? A gente não sabe nem separar isso.
eu vou te ensinar agora a ter uma peneira para você filtrar isso e saber o que é um sonho e deixar que os desejos tudo vaze. Fique só com o que é sonho mesmo, o que é importante para sua vida. Aquilo que vai te mover em uma direção melhor. Presta atenção. Para você determinar, ter foco e perseguir um sonho, tá? Você precisa, ou não é que você precisa, né? Mas a dica é, segue essa técnica SMART. O que é SMART? SMART é uma palavra em inglês que significa inteligente. Então é o seguinte, essas 5 letras, S, M, A, R, T, ela tem que compreender o seu sonho. Como assim? Primeiro, o que realmente é um sonho ou um desejo? O sonho, ele é específico. Quando você começar ali a definir estratégia para a sua vida, eu vou realizar esses sonhos, você tem que saber que o seu sonho, ele é específico. O que é isso, Igor? Eu vou conhecer Paris. Vou conhecer Paris. Poxa, é diferente de você falar, eu quero conhecer o mundo. Tá, mas vai começar por onde para conhecer o mundo? É muito vago. E tudo que é vago, a nossa mente não assimila. Tudo que é vago, a nossa mente trata como banalidade. Tudo que é vago, a nossa mente, ela fala, ah, bicho, você vai enganar outro, cara? Vai me enganar? Seu cérebro te joga para trás por isso, porque você não aprendeu a dominar ele ainda. Tudo que é específico, ele vai focar. Opa! Você vai começar a ver tudo sobre Paris. E aí as coisas vão fluir de uma forma melhor. Porque você está focado naquilo. Qual que é o seu sonho? Não, eu quero conhecer o mundo. Pô, são 166 países. Vai começar por onde? Pela África? Você vai começar pelo Egito? Vai começar por onde? Você está entendendo, gente? Especificidade é necessário para todo sonho. Se não for específico, é um desejo, não é sonho. Ok? Beleza. O sonho é específico. A segunda letra aí do SMART, o M, é mensurável. Igor, beleza. Eu vou conhecer Paris, mas quanto que vai me custar conhecer Paris? Pessoas não realizam sonhos porque não entra nessa questão do mensurável. Vive no conto de fada, gente. Eu vou realizar um sonho. Como você vai pagar esse sonho? Com um sorriso? Você vai chegar para viajar no aeroporto, vai... O que foi, filho? Ainda vai pagar a passagem com o quê? Você está entendendo? Igor, eu vou para Paris, eu já fiz aqui diversas cotações, fiz orçamentos, a viagem vai ficar eu, meu esposo, uma segunda lua de mel, eu e minha esposa, e nós vamos gastar aí cerca de 15 mil reais. Opa! Mensurou o sonho. Vou gastar 10 mil de passagem, mas vou levar mais 2 mil euros para torrar da Torre Eiffel. Beleza, mensurável. Ok? Terceiro aspecto do sonho, para eliminar desejo, ficar só com sonhos, a letra A é de atingível. Tá bom. Seu sonho tem um nome, conhecer Paris. Você pode ser ainda mais específico em falar, quero conhecer a Cidade Luz. Olha que coisa específica. Nenhuma outra cidade no mundo é chamada de Cidade Luz. O sonho tem que ser chamado de seu. O sonho tem que ter uma intimidade com você. O sonho tem que fazer parte, a partir de hoje, do seu dia a dia. Senão, não realiza, gente. Senão, se acontecer, vai ser um acidente na sua vida. E a gente não vive por acidente, a gente tem que viver por intenção. O sonho, ele tem que ser atingível. Igor, Paris, Cidade Luz, eu preciso de 15 mil. E atingível é o quê? Poxa, eu vou realizar isso, vai ser curto, médio ou longo prazo. Beleza? Por quê? Porque se você fala, saiu da aula motivada hoje, amor, nós vamos sair, nós vamos para Paris, final do ano. Provavelmente não vai dar, cara. Tá em cima. É mês que vem, final do ano. Aí você se frustra. Sabe por quê? Porque você errou na questão de atingir os sonhos. Tem que ter uma meta específica também para atingir esses sonhos, gente. Somos adultos. Papai Noel não existe. Fadinha não existe. Tome a rédea da sua vida. Beleza? E quarto ponto do sonho. Ele tem que ser relevante.
pelo menos para você tem que ser relevante. Quando eu falei que ia viajar com minha esposa, tal, realizar um sonho nosso de conhecer o Coliseu, muita gente fala, não, para que ir lá? Eu ia gastar dinheiro com isso? Beleza, cara, se você não sonha isso, o problema é seu, é meu sonho. Não joga areia no meu sonho. É relevante para mim conhecer o Coliseu. É relevante para minha fé conhecer um palco ali onde a história cristã se construiu. É relevante, o sonho tem que ser relevante, ainda que não seja relevante para as outras pessoas ao seu redor. Amigo, o fone, a viseira, é seu, tem que ser relevante para você e para sua família. Realize. Tem muito sonho enterrado porque você está dando ouvido externo. Vai continuar não realizando nada. Tá? Ó, seja relevante ao menos para você. E, por fim, o T do SMART é de temporal. Prazo, gente, prazo. Tá? Beleza, eu gostei de tudo isso, eu vou realizar esse sonho nos próximos 10 anos. Poxa vida, você vai relaxar. Você vai sentar na cadeira 10 anos para cumprir isso? Hein? Aprende a colocar pressão sobre você mesmo. É melhor você começar a colocar pressão para as coisas acontecerem na sua vida do que o ambiente externo colocar pressão. Você tem que acordar e falar, não, vou acordar hoje e eu vou realizar. Hoje eu vou estar mais perto de realizar meu sonho. Como que eu vou fazer? Eu vou usar essa estratégia, essa e essa. Não espera os boletos chegar nas costas para você sentir a pressão, não. Só coloca na frente e se pressione. Você vai ter muito mais resultado. Pessoal, tudo bem aqui? Tudo ok aqui? Tô me encaminhando para o fim, tá? Começamos um pouquinho mais tarde, então eu vou valorizar vocês e vou dar todo o conteúdo. Tá? Mas a questão aqui é muito importante. Eu estou me delongando um pouco mais aqui, porque isso é fundamental. Eu vejo meus alunos que a virada da chave na vida deles está nisso. Está em filtrar o que é desejos, o que é efêmero, o que é trivial, do que é sonho, gente. Entendeu? Aprenda a separar isso com a técnica do sonho inteligente ou o sonho smart. Anota isso, coloca no seu espelho, porque o sonho, eu não sei se eu vou conseguir aqui, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Ó, depois eu volto. Dá para ver ali um painel? Ó, tem um painel ali, ó. E ali é o quê? Ali são sonhos que já foram realizados para se lembrar de que é possível. Não é porque, às vezes, alguém ao redor nunca realizou que é impossível. Seu cérebro vai dizer que é impossível, até que você faça a primeira vez. Depois que você fez, já era. Então, lute para fazer, porque depois não vai ter ninguém que vai dizer que é impossível, gente. Então, ali está o que já foi realizado para eu me lembrar e falar, não, tá difícil, mas é possível. E tá ali também os próximos objetivos, a fotinho dos próximos alvos. Você não pode perder esse contato com o seu sonho, tá? Lembra o slide passado? Determina algo a teu respeito e seja firme. Coloca ali, tem gente que abre a geladeira 80 vezes por dia, põe dentro da geladeira o que você quer realizar dentro dessa estrutura do Smart. Eu dou minha cara a tapa se você não realizar. Você vai realizar, você vai focar. Tá faltando isso em você. Obrigado. Desejo sucesso a cada um de vocês e que vocês possam ter uma vida próspera e abundante. Não só abundante para que tenha sobra na casa de vocês, mas que você deseja prosperidade para que essa prosperidade transborde na vida das outras pessoas. A generosidade possa estar também presente na vida de vocês. Que vocês possam sempre estar plantando em outras vidas para que sempre isso venha de encontro a você novamente, tá? Muito obrigado, uma boa noite. Eu abro agora aí, pode abrir os microfones, se restar alguma dúvida, tá? Vamos bater um papo aqui.